Olá, comunidade escolar. Hoje nós temos uma rica oportunidade de ouvir aqui no Fala Educação a orientadora Noemi Ribeiro, orientadora com grande experiência, que vai falar com a gente aqui a respeito da educação. Como que é o serviço de orientação, quais são os desafios, tudo o que tem enfrentado os orientadores educacionais da rede pública. Noemi, quem é a Noemi? A Noemi é uma orientadora educacional apaixonada pela educação, pelo ensino, pela aprendizagem, pela mudança de vida através da educação, né? Eu vim de uma família que me ensinou a amar a educação. Meu pai, quando criança, me incentivava: você precisa estudar, você precisa ir adiante, a educação é o que vai te levar para frente. Você é aluna da rede pública. Totalmente da rede pública. Eu estudei toda a minha vida escolar na rede pública de ensino. Hoje você está em qual escola? Hoje eu sou orientadora educacional no Jardim de Infância da 116 aqui em Santa Maria. Mas você já passou em outras escolas. Já aqui em Santa Maria eu passei pela escola classe 203, que foi a primeira escola, e depois eu fiquei 5 anos no Porto Rico. Como que você analisa o serviço de orientação educacional na rede pública? Está tendo valorização? Como que está sendo esse processo? Qual a importância? Isaquiel, os orientadores educacionais da rede pública, eles são muito capacitados, são orientadores muito competentes. Se a gente for a fundo, se a gente for investigar quem são esses orientadores, são pessoas com uma gama de conhecimento assim enorme. São pessoas que têm muito a contribuir com a educação pública, uma educação pública de qualidade, Agora inclusive. tem muita gente da comunidade escolar, extra-escola, que às vezes desconhece essa figura, esse personagem dentro da escola. E eu gostaria que você falasse da importância desse serviço. O serviço de orientação educacional, ele é um serviço chave para a escola. O orientador, ele não é um assistente social, ele não é um psicólogo, ele é um especialista em educação. Ele é um especialista em estar junto ao estudante, ele acolhe toda a comunidade. O orientador, ele orienta o professor, ele orienta o pai, ele orienta o estudante, ele orienta às vezes um outro servidor, um servidor da firma, da limpeza. A orientação educacional na escola era para todos. O orientador faz parte da equipe gestora, não? Isso Não. precisa ficar claro. Importante esclarecer isso. Orientação educacional não é gestão. O orientador, ele faz parte da carreira magistério do Distrito Federal. Aqui na nossa rede nós somos professores. Nós somos classificados como professores na nomenclatura, na carreira, mas Certo. não atuamos como professores em sala de aula. Hoje a gente sabe que existe um déficit muito grande na questão dos orientadores. É um orientador para um número muito alto de estudantes, de alunos, né? E como você visualiza isso no dia a dia? Olha, nós temos um problema muito grande. A nossa categoria, ela clama por ser ouvida em relação ao quantitativo. Hoje, um orientador, ele pode atender até 550 estudantes. É um número absurdo. Se você for contabilizar isso, não tem como um orientador educacional só cuidar dessa quantidade de estudantes. Eu acho que está faltando voz para os orientadores, né? Exatamente. Então nós vamos dar voz aqui, ó, no Fala Vamos Educação. lá. Noemi, hoje a gente percebe que a orientação educacional está sempre ali lidando um pouquinho relacionada à questão da indisciplina, mas não é só isso. Existe também um direcionamento para o estudante. Importante esclarecer, a orientação educacional, ela não é disciplinar. O orientador, ele não tem esse papel de disciplinar o estudante. Pelo contrário, a orientação, ela trabalha com a prevenção, ela trabalha com a prevenção da indisciplina, ela trabalha atuando ali na raiz do problema. Porque que nós estamos sempre tentando ali esclarecer isso para a comunidade escolar como um todo. Precisamos trabalhar com a prevenção. Eu acho que muita gente desconhece o serviço da orientação educacional. Eu acho que a comunidade, às vezes até mesmo o Estado, talvez feche os olhos para esse importante serviço, porque ali é feito um trabalho preventivo antes da evasão escolar, não é isso? Exatamente. E hoje, como que é feito esse planejamento? Como que é feita essa realidade de trabalho? Hoje, Zaqueu, na rede, é muito importante você questionar isso, porque nós precisamos esclarecer que
O orientador educacional, ele precisa desse tempo de planejamento. Sim. Ele precisa de um espaço em que ele possa sentar e ele possa articular, que ele possa estudar como atuar com essa prevenção. Uma dificuldade que nós sempre apresentamos, inclusive para oportunidades como essa, né? De falar o problema da orientação educacional Os orientadores hoje, todos eles, têm um espaço adequado nas escolas? Tem uma estrutura condizente para atender a comunidade? Como funciona? Infelizmente, hoje, eu não posso te dizer que todos nós temos espaços adequados. Hoje eu estou numa estrutura adequada, mas sei de colegas que não estão. Falta, às vezes, um computador para o orientador educacional trabalhar. Rapaz, isso compromete, né? Compromete. Compromete por quê? Nós temos o nosso tempo de estudo, nós temos o nosso tempo burocrático, nós temos burocracias a cumprir. Inclusive, algo que demanda muito do tempo do orientador educacional na escola pública hoje são as burocracias. A gente percebe que, às vezes, nesse trato do conselho tutelar com o orientador educacional, às vezes o orientador sente a falta da presença do conselho mais constante na escola. Hoje, falando como rede, nós percebemos que o Conselho Tutelar também tem limitações. Nós temos o quê? Um trabalho Com complexidade que exige muita técnica, que exige os encaminhamentos devidos, né? Isso. Quando a gente faz os encaminhamentos para o Conselho Tutelar, a gente entende que tem uma demanda. Porém, com uma rede também sobrecarregada, nós sentimos falta das resoluções. Às vezes de atuar junto a uma família, de atuar ali junto à garantia de direitos daquela criança e não ver o retorno adequado. A gente tem muita dificuldade como rede de receber esse retorno. Por que você acha que existe essa desvalorização, essa depreciação da escola pública e dos profissionais da rede pública? Percebo que a educação, ao longo do tempo, ela vem perdendo a sua importância. Infelizmente, como sociedade, nós temos perdido espaço. E aqui, Noemi, eu vou aproveitar a oportunidade de fazer um desabafo. Para mim, é a classe política que prejudica o desenvolvimento da educação. Quando ele deixa de priorizar a educação, quando ele começa a priorizar outras coisas e que não a educação. Isso a classe política tem prejudicado bastante. Mas, voltando, como você acredita que nós podemos atuar para mais valorização da rede pública, dos seus profissionais? Porque o quesito capacidade é indiscutível. São os mais preparados, né? Sim. Mas o que você acha que pode ser feito? Somos hoje a categoria que mais estuda, somos a categoria que mais se especializa na área. Percebe-se um desinteresse político, né? Temos várias nuances relacionadas a isso, mas percebemos que não há um interesse político no investimento da educação. Não tem como você mudar uma sociedade sem educação. Nós estamos falando de problemas sociais graves. Nós temos hoje o papel do orientador educacional muitas vezes colocado na escola como o salvador do mundo. Isso não vai acontecer. Me lembro quando tomei posse em 2019, naquela época estava assim uma vibe muito educação, orientador educacional. Fomos colocados lá como salvadores. O que se esperava? Que o IDEB fosse aumentar. Foram colocados vários orientadores educacionais nas escolas. As escolas vão ter o IDEB lá em cima. Nós colocamos o orientador. Não é assim que funciona. Nós estamos falando de problemas sociais graves. Você me perguntou no começo a respeito das escolas. Existe uma diferença muito grande entre a realidade social da Escola do Porto Rico e a realidade social do Jardim de Infância da 116. Social, nós temos problemas sociais. E que respingam dentro na escola, no seu desenvolvimento. Totalmente. Quando você não trata problemas sociais, quando você não resolve, quando você não desenvolve como governo políticas públicas educacionais efetivas, não adianta. Você pode colocar em quantidade esses profissionais dentro da sala de aula, mas não depende só deles. Depende de uma rede. Para esse trabalho acontecer, ele tem que ser desenvolvido em rede. Sim, e em rede perfeito. Com eficácia. Perfeito. Não somente em quantidade. Noemi, e como você verifica essa questão da distribuição de orientador pela quantidade de alunos? Como é que está essa portaria? O que ela diz? Atualmente, nós somos regidos por uma portaria de 2024,
que diz que nós podemos atender até 680 estudantes. Como? 680 estudantes para um orientador educacional. É impossível fazer. É desumano, Ezaquiel. Não tem como uma pessoa atender. Porque é importante que a comunidade compreenda que não significa que você vai atender só o aluno. Você às vezes tem que atender o pai, a mãe. Às vezes, se eles estiverem em processo de separação, você tem que atender separado. Tem que atender o grupo de professores para conseguir assistir um único estudante. Exatamente. E como fazer 680? Malabarismo. O orientador educacional hoje ele faz um malabarismo na escola para ele conseguir atender com qualidade o estudante, a comunidade, a família. E veja bem, importante ressaltar a qualidade. Com que qualidade esse orientador ele atende a essa comunidade dessa forma? Né? Verdade. Você quer dar o seu melhor. Você como profissional, você quer fazer o melhor no seu local de trabalho. Você tem uma responsabilidade para estar. Acaba desmotivando, né? Muito. Porque você vê que você tem que fazer, as ferramentas ao seu alcance não são suficientes, você precisa ver o seu trabalho sendo bem feito e não acontece. Eu recebi aqui uma mensagem dizendo que muitos orientadores, inclusive, estão doentes diante dessa sobrecarga de trabalho, da falta de apoio, falta de suporte e diante dos casos que eles acabam ouvindo, escutando os relatos. Nós não temos hoje um suporte de saúde mental eficaz para o orientador educacional, para o professor da carreira magistério, para o profissional que atua dentro das escolas. Mas eu vou te falar, a gente vê pouco falar sobre esse serviço. Pouco. Muito se fala sobre o professor. Pouco Professor. Como Isso. se fosse educação, fosse só dentro da sala de aula. Só dentro da sala de aula. Veja bem, o professor ele tem um planejamento de aula a ser cumprido. Ele precisa atender ali a demanda daquele estudante. Sim. E no meio desse percurso, várias coisas acontecem, problemas são gerados ali. Nós estamos falando de social, de sociedade. Enquanto sociedade, o ser humano, ele é um ser social. E durante esse processo, problemas aparecem, circunstâncias são apresentadas. Às vezes é o nosso estudante que ele está passando um processo de separação dos pais, ele às vezes é vítima de violência doméstica. Sim. São interferências, são ruídos que impedem que esse estudante esteja integralmente ali dentro da sala de aula. O orientador educacional, como especialista, ele atua junto a esse estudante, promovendo a educação de uma forma que esses ruídos não interfiram em uma educação de qualidade para esse estudante. Os orientadores, a gente muitas das vezes, pelo esse número aqui, a gente percebe que ele está sozinho na escola. E aí quando ele quer coordenar esse trabalho, planejar, como que é isso? Hoje, na Secretaria de Educação, nós temos um dia separado da semana, geralmente às sextas-feiras. Nós fazemos uma coordenação coletiva, é um momento em que o grupo está unido, o grupo está junto, faz uma troca de experiência. Exatamente, as trocas, nós nos atualizamos do que está acontecendo na rede e também tiramos um momento para o nosso planejamento, né? Isso é importantíssimo. Muito. Porque um trabalho bem feito, ele precisa desse planejamento. Ele precisa que haja um mapeamento do que vai ser feito. Ele precisa que esse espaço ele também seja mantido. É importante ressaltar isso. Já tentaram nos tirar esse espaço. Sério? Alguns anos atrás nós já foi levantada essa questão de que o orientador educacional não teria direito. Mas só com o intuito de prejudicar. Simplesmente tirar, colocar o orientador educacional de volta dentro da escola nesse dia. Porque esse momento, o orientador ele não está dentro da escola. É um momento fora da escola, na regional de ensino. Mas que é um momento importantíssimo, porque é capacitação, é preparação. Riquíssimo. É o momento do orientador educacional, é o momento que ele precisa parar, é o momento que ele precisa se atualizar. As trocas são muito importantes, a experiência do colega ajuda muito, o acesso que nós temos a outras experiências, a outros especialistas, inclusive. Você falando do apoio dos colegas, aqui em Santa Maria, eu tenho certeza que nós devemos ter profissionais de orientação capacitados, experientes e com muito tempo de serviço. O que você tem a dizer sobre esses profissionais? Hoje nós somos mais de 50 orientadores aqui em Santa Maria. Um grupo extremamente capacitado,
comprometido, o que é muito importante, um grupo que briga, que vai à luta, que não se deixa ser calado. É importante. Eu vou fazer um ponto aqui nisso aqui. Eu acho que briga muito mais pelo direito dos alunos do que pelo direito próprio. Exatamente. Exatamente, Zaquiel. A briga é pelo nosso estudante. A defesa é pelo estudante. Porque quando o orientador tiver uma melhor sala para atender, um melhor equipamento, quem ganha com isso é a comunidade escolar, é o estudante. Exatamente. Você falou a respeito da saúde do orientador, né? Como que se cuida estando doente? Não tem como. Não tem como. Não cuida. Nós precisamos de orientadores saudáveis. E a gente percebe que ele doou a sua saúde para tentar fazer a prestação do serviço público, não teve o suporte e aí agora suporta as consequências dessa falta de apoio, dessa falta de amparo. Muitas vezes, na maioria delas, a frustração gera esse adoecimento. Você vê que nadou e às vezes morreu na praia. Eu acredito que precisamos fazer um trabalho conjunto. Direção, a gestão, o grupo de orientadores e buscar criar uma modulação condizente com a realidade. Não tem como aceitar uma modulação dessa, 680, não tem como. Sempre que podemos, nós chamamos a atenção para isso. Humanamente, não é possível. É feito? Sim, é feito. Da melhor maneira? Nem sempre. O fato de estar sendo feito, mas o orientador faz com relaxamento, não é isso. Nós estamos falando de qualidade. Sim. Vamos sempre voltar à educação, mas de uma forma qualitativa. Hoje é muito importante que você está dando voz para o orientador, porque muita gente da comunidade, o papai e a mamãe, não escuta o orientador, não sabe o que se passa, não sabe a importância. Então, hoje a sua fala aqui, que daqui a pouco vai estar nas redes sociais, é muito importante porque dá notoriedade para esse trabalho do orientador, mostra a importância, mostra a relevância, e hoje eu digo que você está aí sentada falando em nome dos orientadores. Muita responsabilidade. É? Mas falo porque sei quem eu estou defendendo. Eu sei os colegas que eu tenho, vejo a qualidade que nós temos hoje na nossa rede. Então, defendê-los é muito fácil. O difícil é convencer, é ter esse espaço, ter essa chance, ter voz e dar voz a esse grupo. A gente percebe às vezes que nas reuniões de pais na escola, fala o professor, fala a equipe gestora e às vezes o orientador não fala. Às vezes o orientador está sentado lá na sala dele resolvendo um problema. Atendendo alguém. Ele está atendendo o pai que às vezes chega, ele precisa daquele espaço de escuta, ele precisa daquele momento para ele. Orientação educacional é acolhimento, é escuta, importante a escuta ativa. O orientador ele tem esse espaço para os pais. Procure a orientação educacional. Inclusive, sempre recomendo aos pais, procurem a orientação, procurem saber como funciona o trabalho do orientador. Vamos fazer uma campanha de valorização aos educadores? Urgente, vamos fazer essa campanha. Vamos fazer uma campanha de valorização dos orientadores educacionais? Vamos fazer. O orientador, ele é parceiro da comunidade, ele é parceiro da família. O objetivo do orientador na escola é garantir os direitos da criança, promover as aprendizagens, é também fiscalizar. Vigiar o colega? Não, fiscalizar. A nossa criança, o nosso estudante, ele está tendo o que ele precisa de direito, está sendo proporcionado a esse estudante por parte do governo, das autoridades, das redes de apoio. Eles estão dando direito ao nosso estudante, aquilo que realmente ele tem que ter como direito? Ainda bem que vocês têm sido a voz desses estudantes. Nós somos a voz da comunidade. Nós somos. Orientação educacional, ela é o carro-chefe da escola. Eu vou defender porque eu sou orientadora, Zaquiel. Tá certo. Mas vamos levantar a nossa bandeira da orientação educacional. Vamos. E eu queria até aproveitar para você fazer um convite para os colegas. A gente quer ouvir aqui os demais orientadores aqui de Santa Maria, das outras regionais também. Nós das queremos outras ouvir. Regionais também. Eu estou aqui defendendo a Santa Maria, mas
Sei que Existem bons orientadores em diversas cidades, né? bons. A rede pública de ensino do Distrito Federal hoje, ela conta com profissionais de alta performance. Para nós encerrarmos aqui, eu gostaria que você mandasse 2 recados aí. Um recado para o orientador educacional e outro recado para os pais, papai e as mamães. Orientador educacional, não vamos desistir. Orientadores, vamos lá de novo. Colega orientador, não vamos desistir da nossa luta. Nós precisamos do nosso espaço. Vamos valorizar a nossa educação, vamos valorizar a nossa profissão, sermos ouvidos, estarmos à frente, mostrar quem somos. E nós estamos sim para a nossa comunidade. E para os pais, somos amigos da comunidade. Pais, nós precisamos da parceria de vocês para que uma educação pública de qualidade aconteça. Nós precisamos de uma família comprometida, uma família que prepara o seu estudante, o seu filho para enviar para a escola. Nós precisamos de estudantes com pré-requisitos morais, sociais. Nós precisamos de vocês para que a nossa educação aconteça. É isso. É isso? Muito obrigado a Noemi, um forte abraço a todos os orientadores educacionais e fica aqui o convite para que possamos falar mais vezes a respeito da educação pública, da rede pública e, em especial, sobre o serviço de orientação educacional. Um forte abraço. Obrigada, Zaquiel, por proporcionar esse espaço para o orientador ser ouvido e espero que vocês tenham gostado.